Mas eu quero falar de quem joga hoje, né, cara? É o Botafogo buscando a sua vaga na Sul-Americana. Vai enfrentar o Defensa e Justiça num jogo que eu acredito no fogão. Sou muito mais o time do Bruno Lage. Fala, Rodrigo Brandão. Valeu, Azevedo. E o Botafogo entra em campo daqui a pouco, às 7h, quando enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina. Vai definir o seu destino na Copa Sul-Americana. Jogo de ida no Rio de Janeiro, 1-1, jogando no Newton Santos. E, portanto, quem vencer avança de fase. Um novo empate leva a disputa para as penalidades máximas. O técnico Bruno Lage relacionou praticamente todos os jogadores, com exceção do Eduardo e do Vitor Sá. Esses dois ficaram no Rio de Janeiro, foram poupados, vão descansar para a partida de sábado, confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico português deve mandar uma equipe mista, mais uma vez, assim como fez no jogo de ida. No entanto, como precisa da vitória, a tendência é de que ele escale alguns titulares a mais do que no jogo de ida, tendo em vista que o Botafogo precisa do resultado positivo para avançar de fase. Sendo assim, provável time para logo mais deve ter o Gatito Fernandes no gol, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal ou Hugo. Vale lembrar que o Marçal está recuperado de um problema na panturrilha. Pode ser que ele comece jogando até para dar um pouco mais de ritmo de jogo, visando o clássico contra o Flamengo. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes. Aí o trio ofensivo, Diego Hernandes ou Segovinha, Luiz Henrique ou Júnior Santos e Diego Costa ou Janderson. Lembrando que quem passar desse confronto enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU. Jogo de ida foi 2-1 para a equipe equatoriana jogando na altitude de Quito. Agora falando do clássico de sábado, Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, esgotado os ingressos para a torcida do Botafogo, hein, Azevedo? Ontem mesmo a gente já previa que isso fosse acontecer. Começou a venda de ingressos para o público geral e eu dizia que, pelo menos até a hora do Papo 2, esses ingressos iriam se esgotar. Estendeu um pouco mais, mas, de qualquer maneira, ingressos esgotados para a torcida do Botafogo, restam apenas gratuidades. E ontem, como trouxemos no Papo de Craque segunda edição, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Bastos, o angolano de 31 anos, chega, assina contrato até o final de 2024 e reforça o setor defensivo do Botafogo, que estava apenas com 4 jogadores, desde a saída do Luiz Segovia. O Botafogo tinha no seu elenco o Adrielson, o Vitor Cuesta, Felipe Sampaio e o Souza. Esse foi relacionado, inclusive, para a partida contra o Defensa e Justiça hoje. Jogador de 21 anos, oriundo da base do Botafogo, está tendo a primeira oportunidade de ser relacionado. Enfim, Bastos é uma boa opção para a zaga do Botafogo, no caso da perda de Adrielson ou Vitor Cuesta. Lembrando que o jogador é ambidestro, pode atuar em qualquer um dos lados do setor defensivo. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão, trazendo informações do Botafogo. Bom, sobre o jogo de hoje, é claro que tem que, respeitar o adversário, por mais frágil que ele seja, mas mesmo com o jogo fora, é inegável o favoritismo do Botafogo, né, Gabriel? Botafogo favorito, mesmo se utilizar um time misto, vai utilizar, né? Porque o Eduardo nem viajou e o Vitor Sá também não. Então você já tem aí uma indicação de um time que não será aquele com força máxima. Pode ser que um outro jogador fique no banco também. Independente disso, a não ser que o Bruno Lage venha com 10 reservas, 11 jogadores de banco de reservas, eu ainda acredito que o Botafogo é um time mais capacitado tecnicamente do que o Defensa e Justiça para avançar de fase. E pelo que a gente tem observado, o movimento do Lage vai ser de utilizar uma formação hoje, um pouco mais próxima daquela que é a ideal. A gente viu o Brandão esboçando o meio de campo com o Tietê, com o Marlon Freitas. Você já viu o Diego Costa, que hoje é o titular, né? Ganhou a posição no último jogo, fez 2 gols. Luiz Henrique, que fica revezando entre time titular e reserva. Na zaga, o sistema defensivo deve ser composto basicamente pelos jogadores que são os titulares da função. A gente não sabe se vem o Gatito, se vem o Lucas Perry, mas me parece que será um Botafogo mais forte do que aquele que atuou na ida, a formação inicial do jogo da ida no Rio de Janeiro. E sendo esse Botafogo meio termo, acho que é um Botafogo bem capaz de se classificar. Lembrando, no jogo da ida, o resultado foi um empate, mas o volume de jogo do Botafogo foi maior. O Botafogo esteve até próximo
num determinado momento, de ampliar a contagem para 2-0. E de repente acabou cedendo empate muito por conta de uma falha individual do Gatito Fernandes, também junto com o Cuesta ali naquele lance confuso que terminou no gol de empate do Defensa e Justiça. Então, assim, óbvio que quanto mais jogadores titulares, mais próximo o Botafogo estará da classificação. Mas mesmo com a força reduzida, eu, se tivesse que apostar, apostava no Botafogo avançando de fase. Agora, vamos lá. A gente tem o jogo de hoje pela Sul-Americana. Só que não dá pra gente parar de pensar no clássico de sábado. Falta tempinho ainda, né? Temos aí um jogo pela Sula no meio da semana. Todos os ingressos esgotados. Era previsível, né? Naturalmente, a gente vem acompanhando o Botafogo no Newton Santos e a galera vem chegando junto. Cara, eu já tô imaginando, aqui, por favor, torcedor do Flamengo, eu não tô falando de resultado, não tô antecipando vitória de um ou de outro, não. Mas eu já imagino a festa no estádio, hein, Gabriel? Vai ser uma festa impressionante. A cada jogo o Botafogo tem feito na verdade, a torcida, né? A torcida se une ali numa espécie de cooperativa pra criar uma festa diferente, um mosaico diferente. A Botafoguense Ilustres tem e o lado ajudado de fora, financeiramente. O entorno do estádio virou, na verdade, uma festa a céu aberto, né? Você chega 2 horas antes dos jogos, a galera tá ali, tá se divertindo, tá conversando. É um bairro interessante até pra esse pré-jogo, né, Azevedo? Tem aquela área ali perto do galpão, onde tem muita comida de rua, onde você tem muita opção pra... Nesse ponto, parece muito com o entorno de São Januário, aquela coisa, né, bem de bairro mesmo. Uma coisa meio bairro, né, uma coisa meio comunidade. Eu acho que esse ano serviu muito pra isso, pra estabelecer de vez que ali a casa do Botafogo demorou, né? O Botafogo joga no Newton Santos basicamente desde 2007. E com essa grande campanha veio esse momento de identificação com a casa do clube. É claro que a gente espera mais uma vez uma grande festa. Eu acho que o torcedor, Azevedo, pra ser bem sincero, o torcedor ele pensa muito no clássico. É óbvio que tá todo mundo querendo a classificação. Ninguém vai assistir um jogo, né, Azevedo? Não, tomara que a gente seja eliminado. Claro que não. Mas hoje é uma situação assim, se o Botafogo avança, ótimo, todo mundo feliz e confiante pra sábado. Se o Botafogo terminar eliminado, eu acho que não mexe muito em termos de confiança, nem internamente e nem externamente na torcida. E eu acho que não vai ter ninguém derrubando uma gotinha de lágrima por conta da eliminação. Claro que a gente valoriza a Sul-Americana, a gente tem batido nessa tecla que seria legal pro Botafogo em termos de calendário ano que vem. E se a gente pensar friamente, o Botafogo tem condição de buscar essas duas competições. Tem total condição de conquistar esse título. Penso muito nisso, eu acho que o torcedor quer muito a classificação, mas se não acontecer, ninguém vai ficar chateado. O compromisso principal da semana tá muito claro, ingressos esgotados, é o clássico contra o Flamengo. É mais uma etapa pro Botafogo tentar queimar rumo ao título do Campeonato Brasileiro, ainda mais contra um rival direto, dá pra chamar de direto? Não sei, mas seria uma chance de vencer, ampliar ainda mais a vantagem e praticamente eliminar o Flamengo dessa disputa. Então o foco está praticamente todo no sábado, claro, hoje com profissionalismo, a gente aguarda um Botafogo competitivo em campo e, claro, confirmando a classificação.